revelando que Ele é o Senhor. De pé, cantemos para aclamar o Santo Evangelho. Estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade, tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, meu servidor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, meu servidor. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Deus não se deixa impressionar pela imponência de Eliabe, nem pela beleza de Saul. Escolheu para rei de Israel o mais novo dos filhos de Jessé, que nem julgara necessário chamá-lo do meio do rebanho.
um menino, na verdade. O profeta Samuel se deixou trair num momento pela imponência de Eliabe, que era o filho mais velho, muito forte, era um guerreiro. E o Senhor disse a ele: não é a aparência que impressiona a Deus, mas o que está dentro. Saul, que era o rei, a quem o Senhor agora rejeita, era belo. No entanto, por outro lado, era louco, infiel, e o Senhor o rejeitou, por isso mandou ungir um novo rei. O último que os homens escolheriam. Jamais os homens escolheriam Davi. E o último que nós escolheríamos, Deus escolheu. Deus faz coisas grandiosas através dos pequenos e dos fracos. Esse é um dos relatos da escolha de Davi. Na verdade, existem 3 relatos. Mas este é precioso, porque precisamente mostra que a escolha é de Deus e que Deus não se deixa impressionar por aquilo que está fora, por aquilo que os olhos veem. E como os nossos olhos nos enganam, quantas vezes já fomos traídos por eles. Jamais seremos enganados pelo olhar da fé, do amor, da caridade. Essa lição que o Senhor dá para o profeta e diz: não te guie pelo olhar, mas pelo coração. E só enxerga bem quem vê com o coração. E foi assim que ele escolheu Davi. Estava no campo, era tão insignificante que quando o profeta disse: chama os teus filhos, eles chamaram todos, menos a Davi. Por que Davi não estava ali se era filho? Porque era insignificante aos olhos humanos. Um menino, uma criança, não sabia fazer outra coisa senão cuidar de ovelhas no campo. E vejam como Deus é maravilhoso. Ele usa aquilo que cada um pode oferecer para realizar uma obra maravilhosa. Davi tinha um coração bom, muito bom. Cometeu seus erros como rei, mas tinha um coração temente a Deus, generoso. E Deus usou dele aquilo que ele sabia fazer. O que é que ele sabia fazer com maestria? Porque enquanto cuidava das ovelhas, ele praticava atirar pedras com a funda. E ele, precisamente, Deus usou a habilidade dele para dar ao povo de Israel uma grande vitória e mostrar que a vitória é de Deus, que é o Senhor que cuida do seu povo. De fato, uma pedra apenas derrubou o gigante. E você diz: e é possível? Claro que é. A força, o petardo, com aquela pedra atinge a fronte do gigante, derrubaria um elefante. É uma coisa impressionante. A funda, ela projeta a pedra com uma velocidade, uma força descomunal. Mas não é isso que eu quero comentar. Quero comentar que Deus usa
um pequeno, um fraco, para destruir e derrotar os grandes. E isso que ele faz sempre. Como nós somos bobos e ainda olhamos para o outro lado, o Senhor está nos indicando desde o início que o caminho é esse, mas a gente está sempre olhando para o outro lado, para o lado da grandeza, para o lado da aparência, para o lado da imponência. E é para nós que ele diz hoje também: não te deixes enganar, não te deixes enganar. Deus vê o coração, por isso que é importante, fundamental, viver a fé com transparência. Transparência é ser aquilo que é diante de Deus, não é diante do irmão, não. Ao irmão eu posso enganar, posso. E quantas vezes somos enganados? Mas a Deus ninguém engana. A nossa transparência tem que ser diante de Deus, porque Ele vê o coração. Padre Pio tinha esse dom. Padre Pio via dentro. Ele sabia quando uma pessoa estava arrependida. Ele sabia quando uma pessoa mentia. E ele, por isso que ele mandava muitos penitentes embora. Quantos penitentes ele, inclusive, tratou com rispidez. A palavra é essa. Para quê? Porque ele queria salvar aquela alma. E se ele botasse um paninho quente ali, aquela alma estava no inferno. Mas foi a rispidez do Padre Pio que fez aquela alma reconhecer a sua falsidade. E que não devia estar ali, não estava pronta. Isso aconteceu muito, 1, 2, 3 vezes, às vezes com a mesma pessoa, se revoltou contra o Padre Pio, blasfemou contra Deus, mas depois voltou, porque aquela palavra do Padre Pio causou um choque, porque a princípio a pessoa, eu não sou isso, eu não sou mentiroso, eu não sou falso, mas depois caiu a ficha, e ela se deu conta que o frade tinha razão, e a Deus ninguém engana, isso mesmo. Então peçamos a graça de nos abrirmos diante de Deus, da sua misericórdia, porque a hora é essa. É melhor enfrentar agora o tribunal da misericórdia do que deixar para o dia do julgamento, para o juízo. Então é isso, enfrentar a nossa miséria, abrir o nosso coração diante de Deus, porque Ele vê tudo, Ele sabe. Eu posso me enganar? No fundo eu sei que não é essa a verdade. Então peçamos a Deus essa graça de sermos transparentes, sinceros diante de Deus e diante da igreja. E não é vergonha, não é vergonhoso você errar. Vergonhoso é permanecer no erro, é não reconhecer o seu pecado e não pedir perdão. A maior grandeza de um homem, de uma mulher, está em pedir perdão, em ser capaz de reconhecer o seu próprio erro, a sua fraqueza, não esconder a sua fraqueza. Jesus, a Bíblia mostra isso com muita clareza. Poderiam ter escondido a fraqueza de Pedro? Poderiam, mas não fazem. Por quê? Para mostrar que o problema não está na fraqueza, o problema está na soberba,
de não reconhecer o seu pecado e não pedir perdão. Então é isso. Por isso, ele repreende o profeta e diz: não é esse o meu escolhido, tu vê a cara, eu vejo o coração. Por isso Jesus insistentemente nos pediu para não julgar as pessoas, porque nós julgamos pelas aparências, por aquilo que vemos com estes olhos, e estes olhos nos enganam muito. Quantas coisas de uma aparente beleza, na verdade, revelavam uma cilada, e assim por diante. Então essa palavra que o Senhor nos dá é para nos curar hoje, para nos libertar da nossa fraqueza, uma verdadeira cura interior, sarar uma ferida que está dentro e que muitas vezes nós escondemos, maquiamos para que ninguém veja, para que ninguém saiba. E muitas vezes as pessoas se orientam por aquilo que os outros dizem ou por aquilo que os outros pensam. Por isso, meu Deus, vão pensar o que de mim? Saber que eu errei. Então você não pode errar. Isso é opressão. Isso é a gaiola de Satanás. Você é uma miséria. Eu sou uma miséria. Lembra o que Jesus disse a Faustina? Dá-me a tua miséria, porque a única coisa que é tua é a tua miséria. E é isso que Ele quer, para que Ele possa transformar, para que Ele possa nos purificar, nos curar e nos libertar. Não se trata de defender o erro, não. O Senhor nunca defendeu o erro, mas o Senhor quer libertar aquele que errou. E o único caminho para libertar aquele que errou é através da confissão do seu próprio pecado. Como confessar se eu estou maquiando o meu pecado, como se ele não tivesse importância, ou na verdade não assumir as consequências do meu erro, procurar sempre um bode expiatório, colocar a culpa no outro? Não. O responsável pelo meu pecado sou eu. Ah, mas alguém me tentou. Alguém me tentou, mas quem decidiu pecar fui eu. Adão pecou porque ele quis pecar, não foi porque Eva convidou. E ela pecou porque quis pecar, não foi porque a serpente não a obrigou, ela apenas seduziu. Seduzir é o quê? É uma sugestão. Aliás, a tentação, ela tem 3 níveis. O primeiro nível é apenas uma sugestão. Isso não é pecado. Você é tentado? Não. Ah, eu fui tentado. Não, mas você não pecou. Segundo nível da tentação é gostar, deleitar-se. Se você se deleita com aquela sugestão, você já considera a ideia de pecar. Então aí já tem pecado. Já tem pecado. Você gostou da sugestão do demônio. E o terceiro nível da tentação é a própria queda, quando você consente no pecado e cai. Mas, no entanto, nós não somos obrigados. O demônio não tem poder para nos obrigar. Você tem que fazer. Não, ele não tem esse poder.
Então, eu é que escolho pecar ou não. Percebem? Então, o Samuel vem um a um e ele diz, não é esse, não é esse, não é esse. Ainda tem alguém, era tão insignificante, que nem foi chamado. Tem um menino, pois manda chamar esse menino, agora. Pois foi o menino que Deus escolheu. Como devem ter se sentido seus irmãos, diante da escolha de Deus, escolher logo esse menino, porque não escolheu a mim, eu sou muito melhor, eu sou muito mais capacitado, sou muito mais preparado. Esses são os nossos argumentos. Deus vê aquilo que nós não vemos. E Deus sabe que para governar o seu povo, não mais do que músculos, mais do que cabeça, precisa ter coração. E é isso que Davi tem. Por isso ele foi o maior de todos os reis de Israel. Eu ouso dizer que foi o melhor e o único que prestou. Porque mesmo Salomão cometeu mais erros do que acertos. No entanto, é esse o ensinamento que o Senhor quer dar para mim e para você. Não te deixes enganar pelo olhar, por uma aparência efêmera. É preciso, então, aprofundar. E é isso que Jesus nos traz nesse Evangelho, quando ele diz que a formalidade nenhuma impeça de fazer o bem necessário. Aliás, a necessidade, a dignidade de uma pessoa está acima de qualquer lei. Uma lei que não respeita a dignidade, que fere a dignidade de uma pessoa humana, ela é indigna. E foi isso que Jesus mostrou para eles, que nada pode nos impedir de fazer o bem, de ajudar um irmão, uma irmã. Se alguém me vê aqui falando com essa pessoa, vai pensar o quê? Quando tinha religiosos, sacerdotes que trabalhavam, isso nas periferias, nos prostíbulos, e tem um que era famoso, inclusive, ele fazia as reuniões com as prostitutas à tarde. Alguém perguntou, por que o senhor não faz à noite? E ele disse, porque à noite elas estão trabalhando. E ele falou, e o senhor está defendendo a prostituição? Ele falou, não estou defendendo a prostituição, eu estou fazendo um trabalho de promoção humana, porque elas são as vítimas. Os vilões são aqueles que vêm atrás delas. Esses é que são os responsáveis. Então, e as pessoas dizem, nossa, mas o senhor não tem medo de acharem que o senhor está... Diz, não estou preocupado com o que acham de mim, eu estou trabalhando, estou fazendo o que Jesus mandou eu fazer. Podem dizer o que quiser, podem pensar o que quiser, eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou fazer o bem. Cuidar do seu próximo, promover a dignidade do seu irmão. Então, nenhuma lei pode me impedir de amar. Uma lei que impede amar e fazer o bem, ela não é de Deus. E aí ele deu essa frase, de fato, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado.
Eu não posso ser impedido de acudir um irmão porque é sábado, porque a lei não permite. Isso se aplica, a gente diz, nossa, mas isso era naquele tempo. Mas quanto comodismo existe hoje em nós por conta de preconceitos, por conta de costumes, de tradições que nos impedem de fazer aquilo mais do que podemos, que devemos fazer. Então, nesse sentido, Jesus nos dá esta sentença. Essa sentença é a primazia do ser, da pessoa. Uma pessoa está acima, a dignidade de uma pessoa está acima de qualquer coisa. Para Deus, uma alma é tudo, e Ele não quer perder por nada. Então, nesse sentido que Jesus diz, olha, vocês não se prendam a preconceitos, a normas que impeçam de fazer o bem, o comodismo. Então faça, digam o que quiserem, falem o que quiserem falar, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens, mesmo que seja teu pai, mesmo que seja tua mãe. Você vai dizer, o padre está mandando desobedecer o pai, a mãe não estou mandando desobedecer ninguém, eu estou mandando obedecer a Deus. Se para obedecer a Deus, eu preciso quebrar uma barreira, pois eu vou quebrar essa barreira. Então, obedeçamos a Deus, acima de tudo. Então, é isso que o Senhor está mostrando para nós hoje. E deixa as aparências para lá. Pense o que quiserem, digam o que quiserem, mas obedeça a Deus. Faça o que o Senhor manda. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Mãe Maria Santíssima. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, meu servidor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor.